Na aula de literatura de hoje, nós já vamos dar início às escolas literárias. Nós vamos começar a estudar os períodos da nossa literatura. Para isso, nós vamos ver primeiro a periodização dessa literatura. Periodização literária. Ela é dividida, a nossa literatura, por períodos, por escolas literárias, ou seja, cada período é marcado por um contexto histórico, por escritores com ideias e características textuais e temas diferentes. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre o trovadorismo. O trovadorismo, ele foi um período literário que aconteceu em 1189. Ou seja, vocês vão me dizer, professor, o Brasil ainda nem havia sido descoberto. Realmente. Então, nós vamos começar pela literatura portuguesa, pela literatura que acontece lá na Europa. Então, nós vamos estudar o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, para depois darmos uma sequência. Podem observar que é uma linha do tempo, onde as escolas literárias elas vão acontecendo. Termina uma e começa outra. Trovadorismo, depois vem o humanismo, depois vem o classicismo em 1527. Isso a literatura portuguesa, a literatura lá na Europa. Depois vem a nossa literatura brasileira, que começa a partir de 1527 e vai até os dias atuais, né? Até a nossa literatura atual. As datas, elas não são datas totalmente exatas. Não significa que em 1418 começou o humanismo. Nesse período, significa que ele tomou força, ou seja, começou aos poucos alguns escritores escreverem de forma diferente do trovadorismo e naquele momento ele tomou força. Não significa que quando começou o classicismo em 1527, que o humanismo encerrou naquele momento. Ele vai tendo um declínio e vai aos poucos sumindo. Podemos comparar com as músicas, com os ritmos, né, com os estilos de música. Vocês observam que tem um estilo de música que ele, dentro de um período, ele tem um destaque maior e que de repente ele vai aos poucos desaparecendo do rádio, da televisão, das festas, e um outro ritmo surge. Podemos comparar de certa forma com isso. A mesma coisa a moda. Tem um período de alta de um determinado uso, de uma cor, de um modelo, e ela não some hoje, né? Hoje não tem mais. Ela vai caindo em desuso, ela vai mudando. Então, na literatura acontece mais ou menos isso. Vai entrando em declínio, de repente alguns escritores vão morrendo, novos escritores vão surgindo, novas ideias, novas características, um contexto histórico diferente. Então, nós temos toda a nossa linha do tempo formada nisso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é bem importante, a literatura ela tem tudo a ver com a história, porque a história vai influenciar muito a forma de pensar e de escrever dos escritores. Por isso, sempre a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece dentro do contexto histórico da nossa literatura, porque vocês, conhecendo um contexto histórico, vocês vão compreender a escrita desses textos e a forma de escrever desses escritores. Então, nós vamos estudar pelo trovadorismo lá da Europa. Ele foi um movimento literário que surgiu na Idade Média, no século XI, na região de Provença, no sul da França, e ele se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Então, lembrem bem, declínio, ele não acabou totalmente, ele começou a diminuir, a reduzir, e uma nova escola literária começou a surgir com novas ideias e uma nova concepção de escrita dentro da literatura. O contexto histórico, como eu falei para vocês, ele é bem importante para que nós possamos compreender um pouco mais, um pouco melhor dessa escrita e desses escritores desse período.
Só que, claro, nós não vamos nos aprofundar como é feito dentro da disciplina de história. Nós vamos ver um pouquinho para compreender um pouco melhor. Nesse período do trovadorismo, nós temos as classes dominantes, aquelas classes que possuem o poder dentro da sociedade. Então, nesse período, nós temos duas classes dominantes. Nós temos a nobreza e o clero. Quem que representava a nobreza? Aquelas famílias que tinham posses, aquelas famílias que possuíam uma fonte de renda, e essa fonte de renda beneficiava os sucessores desta riqueza. Então, a nobreza era uma classe que dominava, que tinha o poder nesse período. Outra classe dominante era o clero. O clero é a igreja, né? São os padres. Nesse caso, nesse período, o clero era representado pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela dominava inteiramente a Europa e ocupava toda a questão, né? Era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã nesse período. Então, nesse período do trovadorismo, nós tínhamos essas duas classes dominantes, a nobreza e o clero. Então, quais eram os traços marcantes da sociedade? Nós tínhamos dentro dessa sociedade, como vocês viram, a questão do clero, da igreja. A igreja, ela trazia como uma marca o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Teocentrismo é a centralização da vida humana em Deus. Então, a igreja trazia Deus como centro do mundo, né? Tudo era voltado a Deus. O homem, então, ocupava nesse momento, na sociedade, um papel secundário. Outro traço da sociedade desse período era o feudalismo. O que era o feudalismo? Era um sistema chamado feudal, né? Ele era baseado numa sociedade rural, onde o camponês, que vivia miseravelmente, que não tinha sua propriedade de terra, né? Obtinha a propriedade de terra de um senhor feudal, mas que tinha poder sobre esse camponês. Então, o feudalismo, os nobres, né? Os ricos, as pessoas que possuíam bens, que possuíam uma fonte de renda boa, exerciam poderes de governo por meio de um sistema de vassalagem. Nesse sentido, né, no feudalismo, nós tínhamos um senhor feudal, que também é conhecido como suzerano, e o camponês chamado de vassalo. Esses dois, eles prestavam um juramento de lealdade, e o senhor, o suzerano, né, o senhor feudal, ele concedia um pedaço de terra, chamado feudo, e em troca disso, os vassalos, os camponeses, se comprometiam a servir o senhor sempre que ele pedisse. Então, lembrando bem, nós temos uma sociedade marcada pelo teocentrismo, então, onde Deus era o centro do mundo, e onde nós tínhamos o feudalismo, que era o sistema econômico-político daquela época, em que os vassalos serviam, então, aos senhores feudais. Trovadorismo. O trovadorismo vem de trova, de trovar. O trovador, ele era o compositor das cantigas. Então, só para vocês compreenderem um pouco melhor, nesse período, é um período só de poemas. Nós tínhamos, nesse período, poucas pessoas que dominavam a questão da escrita e da leitura, que eram as pessoas que representavam a igreja e alguns da nobreza. Eram poucas as pessoas que conseguiam, então, que sabiam ler e escrever. Por isso que eles tinham, né, era mais fácil a criação, né, a composição de cantigas, porque os poemas eram mais fáceis de ser memorizados e passados à frente. Então, nesse período, são feitos as trovas, as cantigas, os poemas.
Quem escrevia, o escritor, ele era chamado de trovador. Então, o trovador era o compositor, era quem escrevia essa cantiga. Só que como nós não tínhamos naquele período a imprensa, nós não tínhamos, né, como imprimir, como multiplicar esses textos, nós precisávamos de pessoas que cantassem, que memorizassem essas cantigas e levassem elas para frente. Então nós tínhamos os cantores das cantigas, que nesse período eram chamados de jogral. Então, o que eram essas cantigas? São poemas cantados e acompanhados por instrumentos musicais e dança. Então, o trovadorismo, ele é um período que a escrita são de poemas. Poemas chamados de cantigas porque eles eram cantados, né, acompanhados por instrumentos musicais e, na maioria das vezes, eles faziam também uma roda de dança. As cantigas, esses poemas, essas cantigas, eles foram cultivadas, foram escritas, né, no gênero lírico. Então, dentro do gênero lírico, nós temos as cantigas de amigo, então as cantigas de amor. Ou seja, nós temos dentro dessas cantigas do trovadorismo uma classificação, uma separação. Nós temos o gênero lírico e dentro do gênero lírico as cantigas de amigo e as cantigas de amor. E nós temos também o gênero épico, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Gênero lírico, poesia lírica. As cantigas de amigo. As cantigas de amigo, elas abordam a cultura popular, rural, assim. As cantigas de amigo vai mais para base do camponês, né? Então, a ambientação, dentro das características da cantiga de amigo, a ambientação é rural, é o campo. A linguagem da cantiga é uma linguagem mais simples, uma estrutura mais simples. E seu tema mais frequente é o lamento amoroso, né? Nesse contexto de cantiga de amigo, o amigo significa o amante, o namorado. Apesar, assim, da voz lírica ser feminina no poema, o trovador que escreve os versos é sempre um homem. As cantigas de amigo trazem normalmente o tema da saudade e do amor, mas mesmo assim, mostrando que esse amor está distante, é um amor real, é um amor que aconteceu. Nós temos as cantigas de amor, que representa o modo de amar daquele que vivia na corte, né? O modo de amar dos nobres. Então, já vai ter como característica um ambiente fino e aristocrático da corte. Prende-se a certas convenções de linguagem, então vai se preocupar mais com a escrita. Esses poemas são esse modo de amar entre a dama e o cavaleiro. A mulher é vista dentro desse contexto como superior e o poeta como um vassalo. E o cavaleiro, ele se dedica, né, de corpo e alma ao culto da amada. Ele cultua a amada, o amor que ele sente por ela, só que mantém sempre um comportamento distante da pretendente. Aqui nós temos um exemplo de uma cantiga de amigo. Ai flores do verde pino, se saberdes novas do meu amigo. Ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se saberdes novas do meu amado. Ai Deus, eu é. Como eu falei para vocês, o amigo aqui é o namorado, é o amante. Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Se saberdes novas do meu amado, aquele que mentiu que me há jurado. Vós me perguntastes, polo vossos amigos, e eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai Deus, eu o é. Então, assim, vocês podem observar o uso de palavras diferentes do nosso dia a dia, que são palavras, né, que foram modificando ao longo do tempo. Então, pino ali é pinheiro. Se saberdes novas, novas é notícia. Então,
ai flores do verde pinheiro, né? Se souberes novidades do meu amigo, esse meu namorado. Ai Deus, eu é, onde ele está? Ai Deus, onde ele está? Né? Sabedes nova do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, do que ele combinou comigo, né? Do que ele combinou? Ele combinou se encontrar, então, embaixo do pinheiro, né? Então, aqui é mostrando, né? Dá para ver bem a questão do tema saudade, que tá com saudade do amigo, desse namorado, desse amante, e a questão do amor. Aqui nós temos uma cantiga de amor. Podem observar, estes meus olhos nunca perderam, Senhor, gran coita mentre eu vivo for. Então, novamente vem a questão da linguagem, que foi caindo em desuso, que foi havendo mudanças também. E a questão do amor mais distante, né? Já pode ver que é uma linguagem mais formal e mais elaborada. Depois nós temos o gênero satírico. Sátira, né? Já vai vendo que é uma questão de satirizar alguma coisa. Dentro do gênero satírico, nós temos a cantiga de escárnio. O que é a cantiga de escárnio? São aqueles poemas que vão satirizar alguém, né? Algum representante da corte, algum comportamento dessas pessoas dentro dessa sociedade, e ele é uma sátira indireta, ou seja, eles satirizam, mas geralmente o nome da pessoa satirizada ele não é revelado, então fica indiretamente, não se sabe com certeza quem é que está sendo ridicularizado por aquele poema. É uma linguagem carregada de ironia, tem trocadilhos, tem ambiguidade. Então, essa ambiguidade gera um duplo sentido. Aquela coisa, será que foi para mim ou não foi? Ou foi para ele ou foi para ela? Então, gera essa ambiguidade, ficando difícil de identificar quem é a pessoa que está sendo ridicularizada, que está sendo satirizada pelo poema. E nós temos também a cantiga de maldizer. A cantiga de maldizer, ela já é uma sátira direta. Ele identifica o nome da pessoa fazendo uma crítica direta. A linguagem é mais grosseira e, por vezes, obscena. Então, essas cantigas de escárnio e essas cantigas de maldizer, elas são cantigas que tratam da vida na corte, satirizando o comportamento social de algumas pessoas que viviam lá. Aqui tem um exemplo de cantiga de escárnio. De um certo cavaleiro sei eu, por caridade, que nos ajudaria a matar tal saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade. Não é rei nem é conde, mas outra potestade. Que não direi, que não direi. Olha a questão tá satirizando alguém de um certo cavaleiro, mas não está dando nome à pessoa satirizada. E tem uma certa ambiguidade que gera uma duplicidade, né? Que uma dificuldade de compreender realmente para quem está se dirigindo essa cantiga. E a cantiga de maldizer, ela já é direta, né? Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo ou de Bonoval. O vosso trovar não é natural, ai de vós, como Eliodemo aprendestes. Em trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Aqui é uma sátira direta, que aparece o nome das pessoas, o Bernardo e o Benoval. Então, é uma cantiga de maldizer que está satirizando essas duas pessoas. Até a próxima aula.